dia. Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba é o vereador e presidente da mesa diretora da Câmara de Birigui, o pastor Reginaldo Pereira. Ele veio falar sobre como deve ser o posicionamento dele como presidente da Câmara, essa relação com a prefeita. E vamos começar agora. Muito bom dia, tudo bem? Posso te chamar de Reginaldo? Fique à vontade. Muito bom dia, Suelen Girão, muito bom estar com vocês aqui. Jonathan Alves, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para atendê-los. Reginaldo, esse é o seu quarto mandato e é a primeira vez que o senhor participa da mesa diretora e já é presidente. O senhor foi o único candidato. Houve algum arranjo? Isso foi combinado com os vereadores? Ninguém demonstrou o desejo de ser presidente? Como que foi isso? Na realidade, havia sim outros interessados, mas até que se chegue ali no dia da votação, né, são muitas articulações, né, são muitas reuniões e, obviamente, aquele que acaba construindo a maioria dos votos, né, normalmente é o que se lança a chapa e aquele que vislumbra ali, ou na realidade acaba analisando que não vai ter a possibilidade, normalmente recua, ou porque ali fecharam uma negociação, vamos todos juntos aqui. Então foi dessa forma, na realidade, nada além disso. É uma coisa que é corriqueira, acaba acontecendo mesmo. Isso é um reflexo de uma fase de diálogo, colaboração política? Com certeza eu vejo dessa forma também, né? Porque dependendo, mesmo os candidatos sabendo eventualmente que não iriam ganhar, né? Mas eles poderiam colocar a chapa e dar continuidade para demonstrar teoricamente, essa oposição, ou seja a presidência, ou seja a própria gestão da prefeita, mas enfim, chegaram a um consenso que deveriam todos votar por unanimidade na chapa. E quais serão as suas prioridades como presidente da mesa diretora durante esses 2 anos, 2025 e 2026? Olha, Suelen, eu sou vereador de 3 mandatos, né? Estou dentro da Câmara há 12 anos. Então, basicamente, ali no trânsito, eu conheço os bastidores no sentido de que, no meu ponto de vista, o que ainda é necessário ou que ainda deve ser ajustado, ou que ainda falta, ou que deve ser inserido para dar um bom respaldo, na realidade, para os colegas vereadores, para eles desempenharem as suas funções, né? O vereador tendo respaldo, condições dado pela casa, pelo presidente, enfim, para desempenhar a sua função, vai reverberar, obviamente, numa boa qualidade de alcançar justamente a população. E na sua visão, quais são os maiores desafios enfrentados por Birigui hoje e como que o legislativo, como que os vereadores podem ajudar a superá-los? Olha, nós temos, obviamente, grandes desafios, né? Nós temos aí na nossa cidade há anos já e vem ainda com mais intensidade a crise hídrica a cada ano, né? A cada ano que se passa ela aumenta muito. Nós temos também questões relacionadas à limpeza, serviços públicos gerais, né? Nós temos algumas dificuldades quanto a isso, que há uma reclamação constante da população quanto a essa desorganização, quanto a esse lixo, quanto a essa coleta, enfim. E também são 3 pontos, basicamente, eu vejo, sem dúvida alguma. O primeiro deles é a saúde. Não é? De que forma que nós podemos colaborar? Acredito que a gestão da prefeita Samantha virá, com certeza, com ideias, né, já de imediato, com planejamentos já que serão executados a partir de imediatamente para já dar um impacto, né, principalmente nesses 3 pontos que eu disse. Vai ser necessário investimento, muito investimento, principalmente na área relacionada à água, né, o abastecimento na nossa cidade. E outras áreas, eu acredito que é mais uma questão de gestão, de organização, mas prefeito, executivo, enviando para nós projetos relacionados a essas áreas especificamente, não só essas, mas eu apontou como as principais, o legislativo acatando no sentido de analisar as ideias, não é? E sugerir outras, inserir outras, né, ideias e aprovar os projetos do executivo relacionado a esses temas principalmente. E também nas questões de fiscalização e também de tentar pleitear verbas com deputados, como é o seu posicionamento? Na realidade, eu vejo o legislativo, né, embora nós
estamos partindo, obviamente, deixando bem claro, ontem ainda no nosso discurso, depois de eleito presidente, deixei muito claro essa proximidade, né, essa abertura de diálogo com o Executivo. Nós sabemos que é constitucional, os poderes eles são distintos, mas eles devem ser harmônicos, né? Então, eu acredito que o Legislativo deve ser independente e deve ser um legislativo atuante, né? As principais funções do legislativo é fiscalizar, né, propor leis que beneficiem a população, e acredito que isso deve se manter dessa forma, né? Podemos ter divergências de ideias entre os próprios colegas vereadores, eventualmente entre o Legislativo e o Executivo, mas deve manter-se esse diálogo, porque, como eu disse, é constitucional. E o vereador também, e hoje muito mais, né, a gente sabe que os vereadores ainda têm ligações, têm acessos a deputados estaduais e federais, né, cada qual faz as suas pontes partidárias, e também isso é necessário para trazer, né, benefícios para a nossa população, né, principalmente as emendas, né? Então, eu diria assim, aquilo que o governo federal, o governo estadual envia, que já é destinado constitucionalmente, vai continuar acontecendo. Porém, Birigui não é um reflexo, eu acredito, de maioria dos municípios do Brasil também enfrenta questões problemáticas relacionadas às finanças. Os municípios estão com dificuldades, né? Tem municípios quebrados na realidade financeiramente. Então, essas emendas, esse aporte que o município recebe através do trabalho dos vereadores é fundamentais. E nós temos aí 7 novos vereadores, né, os demais também, 8 são vereadores experientes, que também já têm essa ligação com o governo ou com deputados que têm acesso ao governo. Acredito que eles farão um bom trabalho nesse sentido para trazer recursos para o município, que é fundamental. Certo. Quais projetos, o senhor que está na Câmara já há 12 anos, está indo para o 4º mandato, quais projetos o senhor considera urgentes para serem discutidos e aprovados pela Câmara? Olha, nós temos algumas coisas que vão impactar, sem dúvida alguma, né? E a gente precisa, com urgência, a gente tem algumas coisas, não vou entrar no mérito técnico aqui, porque eu não tenho, obviamente, grande conhecimento sobre isso, eu falo isso com toda humildade, mas alguma coisa relacionada ao Birigui-Prev, no nosso município, né? Que é a Previdência Municipal. A gente precisa ter um olhar muito específico ali. Acredito que é preciso um equilíbrio, e acredito que algo relacionado ali, dentre os próximos meses, deve vir para o município, e é muito complexo esse assunto, né? Muito complexo, mas a gente precisa ter um bom senso entre nós, Executivo, Câmara Municipal, para avaliarmos o que vai vir, as sugestões, para a gente conseguir sanar algumas questões relacionadas aí à crise, que se a gente não resolver agora, a gente pode ter consequências, eu diria, complexas no futuro, principalmente quanto aí o direito dos inativos, né, que trabalharam, enfim, trabalham e contam com essa aposentadoria, contam com esses recursos. Então a gente tem que ter um olhar muito específico ali. Relacionado, por exemplo, a desenvolvimento, a estrutura no município também é muito importante. A gente vai receber daqui alguns anos, eu não sei quanto tempo, mas o governo fala em torno de 24 ou 18 meses, nós vamos receber o hospital regional, né, da Alta Noroeste, e a gente precisa também preparar essa estrutura, não é? Birigui cresceu, a cidade de Birigui cresceu bastante, e ela não se preparou para o crescimento. Nós vamos receber, se preparou em termos de estrutura, de avenidas, de comércio, de uma forma geral. Falta investimento nessa área, o próprio abastecimento de água comprova isso. Então, a toque de caixa, provavelmente a gente vai ter ainda que lidar com algumas coisas, provavelmente o Executivo vai ter que enviar projetos para nós relacionados à vinda do hospital para cá. E nós precisamos estar atentos a isso e termos o bom senso, como eu já disse, para aprovarmos esses projetos.
o hospital vai trazer, sem dúvida alguma, benefícios, não só para Birigui, para a região. Araçatuba, que hoje acaba nos socorrendo com o hospital regional, está... a Santa Casa está enfrentando uma situação bastante problemática. Demais, né? E são 43 municípios, né, na realidade, da nossa região. Enfim, esse hospital em Birigui vai gerar, né, benefícios para a região toda e economicamente também para o nosso município, né? Birigui ganha com isso. A gente espera aí, e os especialistas falam em torno de mais de 1.400 empregos diretos que vão ser gerados na cidade, que vão contemplar a cidade e também toda a nossa região. Então, basicamente, esses dois pontos a gente precisa, como eu disse, a toque de caixa, muito rápido, a gente precisa organizar essas questões e tudo que vier relacionado a esses assuntos, a gente precisa ter o equilíbrio no legislativo para a gente analisar e votar esses projetos favoráveis. Certo. Como o senhor vê a eleição da Samantha Borini, a primeira prefeita mulher, primeira prefeita eleita em Birigui? Bom, eu não os conhecia, né? Não conhecia a família Borini, o ex-prefeito Wilson Carlos Borini, a própria prefeita. Nos aproximamos recentemente, pude sentar com eles várias vezes à mesa e eu, particularmente, analisando de fora e vendo, acredito e avalio como positiva a eleição dela. Primeiramente que é histórico, né? Uma mulher, no centenário, mais de 100 anos, 113 anos de fundação da nossa cidade, a primeira mulher eleita, acredito que, como disse, é histórico, e ela vem num momento difícil, porém observei que ela é uma mulher determinada, de garra, não é? Que tem uma visão também de futuro, uma que tem a própria experiência do próprio ex-prefeito pai, que pode estar dando auxílio ali, né, uma base para ela. Então acredito que vai ser muito positivo para o nosso município. E vendo, sentando, estando com eles e vendo que a visão deles basicamente é o bem comum, é a população, né, é a cidade de Birigui, isso me alegrou demais. E eu vejo também que dentro daquela instabilidade política que nós estávamos vivendo na nossa cidade, de certa forma, obviamente, tinham os lados que tinham os interesses, logicamente, em vencer a eleição. Eu vejo também que a eleição da Samantha trouxe, de certa forma, uma pacificação entre dois grupos na cidade que estavam com aquelas... Os ânimos acirrados. Muito, né? Então, eu acredito que essa pacificação desfocou daquelas questões, o povo estava cansado daquelas guerras, daquelas intrigas, daquelas coisas que só geravam discussões e cansavam e não gerava nada de resultado positivo. Então, acredito que a eleição dela também trouxe essa pacificação nos ânimos. E você, Reginaldo, o senhor da situação a favor da Samantha, certo? Como vereador, o seu posicionamento? Como vereador, sim. Como que você planeja fazer o seu papel na Câmara de Fiscalização e, ao mesmo tempo, no apoio às iniciativas do Executivo durante o governo da Samantha? Na realidade, a gente pode estar na situação, oposição à situação, e não deixar de cumprir o seu dever como vereador. Fiscalizar na realidade, uma prerrogativa do vereador. Quando você está na situação, o que muda? Quando você está na situação, eu diria que talvez eu pense dessa forma, porque eu trabalhei dessa forma. Eu já fui oposição, mas nunca fui uma oposição sistemática, tá? Dura no sentido de não ceder, de ouvir, de dialogar. Eu respeito todos que têm os seus posicionamentos, enfim. Mas quando você está na situação, automaticamente você sente e passa a ter essa abertura maior. Então você tem contato maior com as secretarias, você tem abertura com o próprio executivo, e isso acaba dando a você a possibilidade de, por exemplo, o requerimento é uma ferramenta. O requerimento são questionamentos aonde o executivo tem, por lei, determinado de responder no máximo em 15 dias. Então, eu posso fazer requerimentos, mas como eu também posso ir pessoalmente conversar, né, posso dialogar, posso cobrar, né, não tem nenhum problema, de repente, cada qual usa as suas ferramentas. Tem vereadores que usam hoje as redes sociais
para fazer questionamentos, para apontar as irregularidades que acham normal. Isso é direito, absolutamente. Ele deve fazer isso, é o papel dele. Ele está respondendo também para os seus eleitores, né, que se votaram nele ou nela, ou que seja, votaram por ideais, pela forma que ele ou ela atua. Então, consigo ser vereador sendo situação, fiscalizando, e consigo ser presidente, agora presidente falando presidente da instituição, né, agindo como presidente e separando essas coisas, né. É só a gente calcular direitinho e saber que posição e a posição que você vai tomar de acordo com aquilo que você corresponde. No discurso de posse, a Samantha reforçou a importância de, nesse momento, os vereadores esquecerem a questão de siglas, de partidos. Ela ainda falou, meu partido é Birigui, para que todos, num discurso de que todos se unam a favor da cidade. Qual que é a sua expectativa em relação à relação entre Câmara e a prefeita Samantha? Pelo que eu senti ontem, a gente já tem a experiência no Legislativo, né? Então, pelo que eu senti hoje, a possibilidade dessa aproximação e desse sentar à mesa que eu digo, né, é muito grande, né? E acho que o discurso dela foi muito coerente. Ela está chamando, né, está deixando claro quanto a isso. Os palanques ficaram para trás, os discursos de campanha já acabaram, né? Então ela está chamando, e a gente vê que é um discurso para agregar, né, como também foi o meu próprio discurso, para agregar, e acredito que ela vai obter êxito nisso. Eu acredito que os vereadores, eles estão abertos. No entanto, eu ouvi ainda uma fala de alguns vereadores, colegas vereadores, ali antes também, em outros momentos, e ali ontem, que eles estão aptos e abertos para isso também, né? Então, no decorrer dos dias, nós vamos ver como que as coisas vão se encaixando, mas eu vejo muito interesse, muito mesmo interesse por parte dos vereadores de fazer acontecer, né? De fazer a cidade andar, ir para frente. Vejo tanto dos remanescentes, né? É visível isso, tanto quanto dos novos que entraram estão percebendo isso, e acredito que nós vamos fazer a nossa cidade chegar onde ela merece estar. A prefeita chegou já a sinalizar que vai buscar o apoio da Câmara em projetos específicos. Ela fez esse discurso, né, de um partido só, o Birigui, mas ela já chegou a sentar com vocês e falar, vou precisar, seja individualmente ou em grupo, eu vou precisar da ajuda para alguns projetos específicos, prioritários? Em primeiro momento, ali logo após a eleição, dia 6 de outubro, nós fomos convidados, recebemos o convite da prefeita eleita, ali todos os vereadores, sem exceção, para participar de um jantar. Ali foi algo bem informal, foi algo bem bacana, e no dia a dia a gente tem observado, né, constantemente o discurso. Ainda nós não sentamos, posterior todos os demais, acredito que ela deve fazer isso pelos próximos dias. Mas o discurso dela tem sido coerente, ela não mudou o discurso dela. Do início, ela tem dito que ela quer a unidade, que ela tem buscado quer a participação da Câmara. Então, com isso nos dá a entender que realmente, porque já vem vindo esse discurso constantemente, é o que ela vai fazer. E o posicionamento, tanto o seu posicionamento quanto dos outros vereadores, também estão abertos a essa parceria, a essa abertura ao diálogo? Sim, o que eu tenho percebido que estão abertos, obviamente, abertura para o diálogo é necessário. Como eu disse, as divergências, as ideias diferentes, elas vão surgir. Não é porque, devem surgir justamente. O debate é extremamente importante. Exatamente. Não é porque o vereador se posicionou no sentido de que, eu estou por Birigui também. Ela está por Birigui e todos os vereadores estão por Birigui, né? Mas divergências vão aparecer. O que eu disse, inclusive, ontem, e ela estava sentada bem à frente dos demais vereadores, que quando surgir divergências de ideias, não é que você está discordando no sentido radical, né? No sentido pejorativo da política, não. Eu vou ver eu vou ver esse equilíbrio aqui. Vou pegar a ideia desse vereador, vou ver se é possível isso, vamos avaliar juridicamente, né? Vamos avaliar dentro da administração pública, sempre acompanhando ali o que diz a Constituição quanto a isso, né? Que é o dever de cada um de nós, também acompanhando ali aquilo que diz sobre a responsabilidade da administração pública, artigo 37 da Constituição,
acredito que não haverá problemas quanto a isso. Mas a divergência é natural que eventualmente aconteça. E vocês chegaram a conversar quais são as expectativas em relação ao desenvolvimento econômico de Birigui? A gente sabe que tem um distrito industrial, que ele foi ocupado praticamente quase que 100%. Qual que é, vocês chegaram a falar, tem alguma expectativa em relação a esse crescimento do desenvolvimento econômico? Quais são os planos, os projetos para agora o próximo ano? Não, nós não chegamos a conversar porque é assim, haviam vários candidatos a prefeito. Então, por exemplo, eu fui candidato a prefeito, a vereador pelo PL, junto do prefeito candidato Aécio, que era do Republicanos, né? Então eu fiquei junto ali deles e ouvindo as ideias deles. Então não acompanhei de perto a ideia da prefeita Samanta, de outros candidatos, quanto a essa questão. Agora finalizou, né? Eu sei, por exemplo, que o pessoal estava discutindo ali, junto à coligação que nós estávamos, quanto relação aos problemas relacionados à saúde, à economia, o Birigui-Prev e outras coisas. Então agora que passou todas as coisas, como eu disse, com certeza a prefeita deve chamar a Câmara para conversar, pontuar suas ideias, o que está já desenvolvendo e trazendo para o município, nos contatos que tem através dos seus secretariados, que eu vejo que são secretários também que já exerceram de alguma forma em outro momento essas funções, têm experiência, têm ligações, têm contatos, então em breve ela deve fazer isso. Reginaldo, em outubro de 2023, a Câmara de Birigui aprovou um projeto de lei que aumentou o subsídio dos vereadores de R$ 5.609,10 para R$ 10.800, representando um reajuste de 92,5%, com a justificativa de que esse salário não era reajustado, ele não era atualizado há muitos anos, se não me engano, 17 anos. Como que o senhor avalia isso e responde às críticas da população que consideraram esse aumento excessivo? Olha, a gente tem que estar preparado, né, para ouvir as críticas, naturalmente, né? Acho que se a gente estiver nessa posição e não estiver preparado para ouvir crítica, não é o nosso lugar, na realidade. Eu fazia parte, né? Foi em 2023, né? Isso. Na realidade. Na realidade é justamente por isso. Eu estou na Câmara, como eu disse, há 12 anos, e quando eu cheguei em janeiro de 13, fomos eleitos em 12 de janeiro de 13, já tínhamos esse subsídio de 5 mil, alguma coisa, R$ 5.600 bruto, 4.500 líquido. E a Câmara já estava, na época, com o que se chama, dentro da questão técnica econômica, de defasagem, né, por conta da infração. Né? Todos acabam sofrendo com isso, todos nós. O vereador, na realidade, ele, para quem não conhece a vida de um vereador, né, não sabe, na realidade, mas quem acompanha sabe, trabalha. Ele é vereador, não é vereador de 8 horas ou uma sessão por semana que vai lá, aprova o projeto, porque muita gente olha para o vereador e diz assim, o vereador vai lá, fica na sessão 2, 3 horas, aprova só nome de ruas, né? Ou só indica nome de ruas. Não, faz parte da prerrogativa do vereador. Obviamente, isso inclusive está na Constituição. Não é? Mas não é só isso. O vereador tem o gabinete aberto ali, durante o expediente, com o assessor para atender a população, ele próprio estando ali, mas o vereador é vereador 24 horas. E ele responde por suas atitudes e por seus votos. Os votos dos vereadores ali, relacionado, por exemplo, a gente estava falando, né, sobre Birigui-Prev, economia, seja o que for, ele responde ali, claramente, diante da população, ele responde moralmente, né, diante da população, na sua consciência, ele responde também diante dos órgãos de fiscalização, Tribunal de Contas e Ministério Público, enfim, Poder Judiciário. Alguns casos ele vai responder por aquela decisão em até 20 anos. A responsabilidade de um vereador é muito grande. Baseado nisso, alguns acabam tendo um trabalho, porque são empresários, autônomos, profissionais liberais, mas muitos deles deixam as suas carreiras, né? Deixam, por exemplo, de advogar, deixam de exercer as suas funções para estarem 100% trabalhando no legislativo, né? Então, era necessário, sim, no meu ponto de vista, uma correção, era necessário, ela chegou, né? O impacto foi grande justamente porque se demorou muito para fazer isso. Por que se demorou tanto para fazer isso? Porque é uma questão de decisões
ali, né, internas. Então, vamos fazer um reajuste, um não concorda, outro não concorda, depois outro não concorda, e aí a gente não vai ter maioria, por exemplo, então não vai colocar a pauta, né? E tem um tempo determinado para isso. Você não pode fazer para a própria legislatura, Sim. né? Então, aí não chega numa negociação, no consenso e vai empurrando. Aí vem outra legislatura, os outros também não concordam, não quer, ou um ou outro quer, não quer, e vai empurrando, aonde chegou dessa forma. Mas acredito que chegou no equilíbrio agora. Entendi. No ano passado, a Câmara de Birigui abriu o processo seletivo para um concurso, que depois foi cancelado, e muito se dizia nos bastidores que era um concurso de cartas marcadas. Qual é o seu posicionamento em relação a isso? O senhor vai abrir esse concurso novamente? Vai trocar a empresa? O senhor já pensou a respeito disso? Na realidade, ainda não, porque eu preciso ter agora como presidente acesso. O que eu tinha como vereador é só informações extras, né? Então agora como presidente eu vou ter acesso a essas informações, né? Aí sim, como presidente, acesso às informações, buscando tudo que está relacionado a esse assunto para eu tomar, então, as devidas providências, né? Eu penso que é algo que a gente deve ter, no meu ponto de vista, cautela. Eu sempre fui muito cauteloso com as coisas. Tudo que eu faço e vou fazer é tudo baseado em orientação jurídica, né, documentada, assinada, informando também os poderes, outros poderes, vou dialogar com eles, Ministério Público, enfim, relacionado a esse assunto. É algo que a gente precisa ter, não só esse concurso, mas todos os outros, enfim, muita responsabilidade, transparência acima de tudo, né? E por isso eu vou ter o cuidado de analisar. Não posso falar com propriedade porque eu não tenho acesso a essas informações. Vou ter agora enquanto presidente e depois, posteriormente, a gente pode falar sobre esse assunto. Certo. Jonathan Alves, você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta que chegou aí pra gente? Tudo tranquilo? Reginaldo, muito obrigada por ter vindo aqui no segundo dia do ano, primeiro dia útil. No começo do jornal, eu fiz um apelo à população, ao nosso ouvinte, ao cidadão, que cobre de todos os vereadores e de todos os seus candidatos e dos políticos eleitos também, porque depois que o político é eleito, ele não tem que responder mais só para os eleitores dele, ele é um representante da população como um todo, que cobre, que compareça às sessões, que participe, pois isso é de extrema importância. Muito obrigada por você ter vindo aqui, eu desejo um feliz 2025 e que você faça escolhas com muita sabedoria, tome decisões com muita sabedoria como presidente da Câmara de Birigui, que a gente torce muito realmente para o crescimento da cidade. Muito obrigado, Suelen. Agradeço muito aqui, Jonathan, vocês pela abertura. Estou sempre à disposição. E justamente isso, concordo com você, a população deve ser participativa, a gente deve fazer um mandato participativo, não só nas sessões, mas nas audiências públicas, né? Isso é muito importante porque também. É baseado nessas audiências públicas que os vereadores acabam tomando as suas decisões, às vezes estavam em dúvida quanto a um posicionamento de voto, e ouvindo ali numa audiência pública pode, de repente, ter alguma mudança nesse sentido. Então é importantíssima a participação popular, e eu agradeço muito aqui essa oportunidade de estar com vocês. Estou sempre à disposição enquanto presidente da Câmara. Muito obrigada. Agora são 9h23. Repita. 9h23. Jornal da Manhã.